Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje iremos tratar os tecidos do corpo humano. Esse conteúdo não é um conteúdo novo para vocês, não é novidade. É um conteúdo que já foi ministrado nas turmas anteriores que vocês passaram, né? Então, esse conteúdo é um conteúdo de fácil compreensão. Para você conseguir compreender um pouco sobre os tecidos, você precisa saber as suas classificações e as principais características de cada um deles. Perceba que ele é dividido em epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Antes de a gente estudar as características, a gente passa a estudar primeiro a organização dos seres vivos até chegar ao estudo do tecido. Percebam que na imagem o tecido ele está identificado no número 5. Então, antes de chegar ao estudo dos tecidos, a gente passa pelos estudos dos átomos, os estudos das moléculas, os estudos das células, juntamente com as organelas, até chegarmos ao tecido. E logo em seguida, a gente passa a utilizar ou a estudar os outros conteúdos, tá? Antes de a gente compreender um pouco, a gente vai saber a classificação desses tecidos. Então, ele é dividido em 4 tipos de tecido: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Cada tecido do corpo é essencial para o desenvolvimento do nosso corpo e tem as suas principais características. A gente vai conhecer agora um pouco sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial é um tecido que são formados por células, tá, justapostas, ou seja, ligadas umas às outras com pouca substância intercelular presente entre elas. Além disso, eles têm função de revertir o corpo, garantir a sensibilidade e principalmente secretar substâncias. A gente entende que nesse tecido também ele fornece proteção, trocas entre o meio exterior e o interior e um processo de revestimento e secreção das glândulas. A classificação dos tecidos pode ser dividida em epitélio de revestimento e epitélio glandular. Epitélio de revestimento é classificado conforme o formato das células e o número de camadas onde eles estão presentes. Então, eles podem ser simples, estratificado, pseudoestratificado e de transição. Já a forma delas pode ser pavimentoso, cúbico e prismático. Agora, a gente vai conhecer um pouco sobre a fisionomia ou formato desses tipos de epitélio. Perceba que na imagem a gente tem diversos tipos de células que podem ser classificados e identificados como simples, pavimentoso, cúbico, cilíndrico, estratificado, glandular, de transição e pseudoclassificado ou estratificado. Cada tecido possui uma estrutura diferente, como vocês podem ver na imagem. Uma outra estrutura que a gente vai ver agora são os epitélios de revestimento. Então, o que acontece com os epitélios de revestimento? Eles é classificado como o formato de células e o número de camada que pode acontecer. Então, basicamente, esse epitélio de revestimento é chamado de epiderme. Lembrem-se que o tecido epitelial é o tecido que estuda a primeira camada da nossa pele, que é a epiderme, tá? A gente vai conhecer agora um pouco sobre as principais glândulas presentes no tecido epitelial. A gente tem as glândulas sudoríparas, né, que é a substância produzida ao suor. Temos a sebácea, que é o sebo, né? Temos também o pâncreas, que é a substância produzida é o suco pancreático, a insulina. Temos a glândula chamada de hipófise, ovários, testículos, que o testículos ele produz a testosterona, os ovários, o estrogênio e a progesterona, a hipófise, né, que são as substâncias produzidas, o ADH. Então, todas essas glândulas têm uma importância fundamental. Agora, a gente vai conhecer um pouco sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido com grande quantidade de matriz extracelular, ou seja, há bastante espaço entre os tecidos
para esse meio de substância entre um e outro. É constituído também por fibras, né? Com dois tipos de proteína, que é o colágeno e a elastina, tá? A gente vai conhecer as principais funções dele. As funções principais do tecido conjuntivo é que eles são responsáveis pelo preenchimento, sustentação e transporte de substância. Apresentam três componentes básicos: as células, as fibras e a substância extracelular. A classificação desses tecidos baseia-se na composição de sua célula e na proporção entre os elementos da matriz extracelular. Então, o tecido conjuntivo, ele poderá ter essas diversas funções e composições presentes entre eles, tá? A gente vai conhecer o tipo desses tecido conjuntivo. A gente tem o frouxo denso, temos o adiposo, cartilaginoso, o ósseo. Cada tecido desse está dentro ou presente da organização dos tipos de tecido conjuntivo que a gente vai estudar detalhado cada um sobre eles, tá? Eu acredito que ao tempo que eu vou explicando, vocês vão conseguindo lembrar do que já foi estudado anteriormente há anos atrás, certo? A gente vai conhecer agora um pouco sobre o tecido conjuntivo frouxo. Tecido conjuntivo frouxo é um tipo de tecido, basicamente, que ele estuda o quê? Ou seja, as fibras colágenas, né? E as fibras reticulares. As fibras colágenas são muito resistentes à atração. Já as fibras reticulares, elas são formadas por colágenos bem finos e que vão se ramificando entre um e outros. Então, as suas fibras, elas entrelaçam, formando um retículo, que a gente pode estar conseguindo entender um pouco sobre isso, certo? O exemplo do tecido conjuntivo denso. Tecido conjuntivo denso nada mais é do que um tecido com inúmeras fibras, como vocês podem ver, dividido em tecido não modelado, né, e tecido modelado. Percebam que as fibras, elas são diferentes entre umas e outras. A gente pode identificar a grande quantidade de substâncias ou espaço entre um e outro, certo? A gente vai conhecer agora sobre o tecido adiposo, conhecido como tecido que acumula gordura. Então, a sua principal função no organismo, gente, é garantir o isolamento térmico, onde se encontra depositada a maior parte da energia do ser humano. Então, nesses tecidos, a substância intercelular ela é reduzida porque as células elas são ricas em lipídios ou gorduras, né? E ela tem como principal função reserva energética, proteção contra choques mecânicos e isolante térmico, certo? Tecido cartilaginoso. É um tecido muito flexível e com a consistência muito firme. Tem como principal função também sustentação e revestimento de regiões como as orelhas e o nariz. Não existe nervos, tá? E nem vasos sanguíneos nessas cartilagens. Então, sendo assim, a nutrição desse tecido, ela se dá por meio de vasos sanguíneos presente no tecido conjuntivo adjacente. Como eu falei para vocês, pode ser encontrado na orelha, no nariz e na traqueia, certo? Tecido conjuntivo cartilaginoso, mesma coisa que eu já falei para vocês, né? Eles apresentam esse tipo de tecido com fibras, chamada de cartilagem hialina, cartilagem elástica, cartilagem fibrosa. Então, cartilagem fibrosa são cartilagens ricos em fibras colágenas. Cartilagem elástica são formadas por fibras bastante elásticas, né? E a hialina apresenta já uma matriz mais homogênea, com quantidade moderada de fibras colágenas, certo? Tecido conjuntivo ósseo. É um tecido conjuntivo muito rígido, caracterizado por ser rico em sais minerais, cálcio e colágeno, o que confere ao osso a sua resistência. Então, trata de um tecido irrigado e inervado e que tem como principal função sustentação do corpo. E suas principais células são os osteócitos. A gente vai estudar hoje tecido epitelial e conjuntivo, né?
e logo em seguida a gente vai estudar os outros tipos de tecido. A gente vai conhecer agora um pouco sobre o tecido sanguíneo, que é um tecido formado pela união de vários tipos de célula. É responsável por transportar os nutrientes e defender os organismos. E tem como principais células as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição, tá? Um abraço e até a próxima aula.